Olá, gente, aqui é Padre Joãozinho, pela TV Evangelizar. Iniciamos nesse momento o programa Rema, uma palavra que pode mostrar o caminho, pode ser a chave do cofre da sua vida. Cada semana, nesse mesmo horário, nós trazemos aqui uma pessoa, um casal, alguém que possa nos mostrar uma palavra, um rema. E hoje trazemos mais uma vez o casal que já esteve aqui, Rita e Caco Braille. Quando vocês estiveram aqui da outra vez, vocês falaram toda a sua história e como chegou até aqui com a TS Brasil. TS Brasil, turismo religioso. Não é? E no final do programa ficou uma pergunta. E agora, José? Diante da atual situação, a gente se pergunta, muitas vezes no meu terço, o pessoal diz assim, vamos rezar pelos donos de agência de turismo, diante da atual situação do mundo. Temos aí a guerra na Ucrânia, já estavam complicadas as coisas, agora tem guerra Israel-Hamas. Como que profissionais da área do turismo religioso enxergam o atual momento internacional? Padre, nós estamos enxergando com esperança de que uma hora isso passe e a gente volte a fazer as peregrinações. Mas nos grupos imediatos, uma boa parte dele nós estamos reestruturando, refazendo roteiros, fazendo novas propostas, porque nós temos muita coisa para conhecer, nós temos muitos lugares maravilhosos e que fazem com que a gente possa fazer uma experiência de fé também. Então, nós estamos nesse momento agora, de sufoco, de tristeza por tudo que está acontecendo lá, reestruturando roteiros, refazendo. Como é que vocês sentiram aquele momento dramático do dia 8? Foi 8, né? 7. Foi dia 7, sábado. De outubro. Para nós foi incrível. Foi uma experiência nunca vista, porque no dia 7, com uma diferença de fuso horário de 6 horas, nós começamos a receber na madrugada da nossa uma guia fantástica que nós temos lá, avisos de que as coisas estavam feias por lá. Porque nós tínhamos um grupo saindo de lá dia 7. Vocês tinham um grupo lá, naquele momento? Naquele momento, embarcando, saindo de Jerusalém para Tel Aviv e para voar para o Brasil. Estavam acordando e ouvindo falar de que alguma coisa estranha estava no ar. Mas a complicação ainda era bem maior, porque nós tínhamos um grupo chegando de 6 lugares diferentes, as pessoas, em Guarulhos, para embarcar no dia 7. No mesmo dia? No mesmo dia. Peraí, deixa eu ver se eu estou entendendo. Não. Um grupo estava lá para voltar e outro aqui para chegar. E o outro aqui para ir, no mesmo dia 7. E agora? E agora? A Rita pode contar melhor. Vamos lá, Rita. O grupo que estava lá, na realidade, eles quase não perceberam, porque como estavam em Jerusalém, e Jerusalém é muito distante da área que houve aquela rave, Só para a gente se localizar, Jerusalém está mais ou menos no centro, norte ou sul de Israel? No centro de Israel. No centro. Então, o norte de Israel é Galileia, Galileia, não é? Jerusalém é Judeia. No centro. No centro. E a faixa de Gaza é no sul. Mais para o sul. Mais para o sul, para o lado esquerdo. Já fazendo... Bom, se não tem outra... É difícil achar uma coisa boa, né? Numa tragédia tão grande que já levou mais de 10 mil vidas. Mas, ao menos, as pessoas estão tendo algum tipo de contato com a geografia da Terra Santa, né? Então, quer dizer que a faixa de Gaza é no litoral sul de Israel. Fronteira com o Egito. E eles estavam lá em Jerusalém. Estavam em Jerusalém e eles iam pegar o voo em Tel Aviv. O aeroporto internacional de Israel é em Tel Aviv. Ben Gurion é em Tel Aviv. Tel Aviv. Então, eles levantaram cedo, com as 6 horas aí de fuso horário, e eles não perceberam o que estava acontecendo. Então, o nosso guia, acompanhante, que já tinha ido inúmeras vezes para Israel,
achou que pudesse estar acontecendo alguma Ele coisa, ouviu uma sirene, e ele resolveu adiantar a saída do pessoal do hotel para o aeroporto. E nos avisou, já chegamos no aeroporto, está tudo ok. E o pessoal foi para o free shopping, fez o check-in, foi para o free shopping, mas ainda não tinham percebido a gravidade, porque a primeira notícia que chegou para nós é que havia tido um atentado perto da faixa. Lá é uma terra conflagrada, né? Sempre não tem era algum assim, tipo era um atentado. E era longe, era perto da cidade, perto da faixa de Gaza. Então, ali em Jerusalém, aos poucos que foi a primeira notícia que chegou. Sim. Foi. Tem um atentado, uma festa rave, que recebeu um ataque surpresa. O Hamas entrou, que ninguém sabe como. Tanto que a nossa guia, que mora em Jerusalém, de madrugada, ela falou para nós, não esperem para embarcar, porque alguma coisa aconteceu, mas ninguém sabia exatamente o que tinha acontecido naquele primeiro momento da manhã. Essa guia ia receber no dia seguinte o grupo que ia sair dia 7 daqui. Porque tudo começou na madrugada de lá. Sim. Isso. Que aqui ainda era noite. Sim, são 6 horas de diferença de fuso horário. Eu ouvi dizer que a festa rave estava ali pelas 6 da manhã. 6 da manhã. Né? Então, aqui seria meia-noite. Exatamente. Então, quer dizer, meia-noite. E aqui, tava todo mundo você estava dormindo, você estava dormindo. Né? Mas essa guia que ia receber o grupo que estava chegando em Guarulhos, de 6 lugares diferentes do Brasil, junto com o Frei Hildo, que é um teólogo, professor doutor da PUC lá de Curitiba, esse grupo todo se preparou um ano para ir, estudando, fazendo teologia. Pagando aquela mensalidade, sim, etc. E eles... alimentando um sonho, o grupo, felizes. O grupo se chama, ainda está vivo esse grupo, Estudo Bíblico na Terra Santa. Porque ele ia ser concluído lá como... e eles, todos os participantes iam receber certificado de um curso de extensão. Era promovido por quem? O Frei Hildo, que é professor doutor da PUC, e pela Faculdades Vicentinas. Eram quantos? 27, 28. Uhum. E aí? E aí, aqueles que estavam saía, lá e os que estavam aqui? O pessoal que saiu de lá, então, no aeroporto tivemos a notícia, olha, já embarcados, o guia falou, estão embarcados, e eles estavam no free shopping. Eles já estavam com check-in feito aqui? Tudo. Não, que hora era o grupo isso? de lá. O de lá. O de Tel Aviv. Embarcaram. Isso que horas? Para nós eram umas 7, 8 horas da manhã. Então aí pelas meio-dia. Meio-dia de lá, E como eu acompanho... Comecei a saber que as coisas não estavam boas de lá, mas as notícias eram ainda truncadas. E eu acompanho por um aplicativo os voos que saem e chegam, e vi que voo... Fly Radar, uma coisa assim. E eu vi que estava chegando o avião que eles iam sair, e estava tudo... chegando em Tel Aviv, o avião que ia trazê-los de volta. E muitos voos chegando e saindo de Tel Aviv até então, né? E eles saíram... Quando eles chegaram em Roma, eles iam fazer Roma-Guarulhos, Tel Aviv, Roma-Guarulhos, eles aí começaram a receber as notícias. E os parentes daqui se comunicando, perguntando, cadê onde vocês estão? Porque aqui todo mundo já sabia. Aí começaram as notícias. Eles não sabiam, eles que estavam lá em Israel não sabiam. Quando chegaram em Roma, com 3 horas e meia de diferença, já voando para cá, tinha que fazer conexão, os parentes aqui preocupados perguntando para eles, né? E os daqui? Os daqui saíram de madrugada dos aeroportos de suas cidades. Meu Deus. Tinha gente de Curitiba, de Foz do Iguaçu, de Rondônia, tinha gente do Paraná, de Londrina, tinha gente de vários lugares. Chegaram em Guarulhos... Que tinham vindo para cá, para São Paulo, um dia anterior para embarcar. E chegaram em Guarulhos e as notícias começaram a chegar. E a companhia aérea já tinha feito o check-in, eles iam passar por Madrid. Uhum. Então, 10 pessoas já tinham feito check-in, já tinham despachado mala. E os outros chegando. E, a certa altura, a gente falou, e agora? Vão chegar em Madrid e vão ficar aguardando? Porque a nossa ideia é que no dia seguinte liberasse Israel. Até então era um atentado, né?
Mas quando... Sim, vai passar logo. Vai passar. Então, eles ficam lá em Madrid, ou de um dia ou outro, e vai para Israel. Mas depois de 1h30 que eles estavam em Guarulhos, já veio uma notícia pela companhia aérea que não embarcassem, porque se chegassem em Madrid, provavelmente não iriam para Israel. Não iam seguir Israel. Então, era melhor não embarcar. Como de fato aconteceu, padre, porque aí o aeroporto de Tel Aviv, o Ben Gurion, não passou a não mais receber voos. Foi fechando o aeroporto, fechando. Quem saiu, saiu. Quem não saiu, ficou por lá. Teve gente que até agora não conseguiu chegar aqui. Não tem nada a ver com o pessoal de Gaza que embarcou pelo Egito. Isso é outra coisa. Sim. E aí, então, quem ia não foi. É. Resumindo, quem ia não foi. Quem não foi, quem estava lá, voltou. Os nossos saíram, graças a Deus. Segurança. Dia 7. É. No dia 7. Chegaram dia 8 aqui e foram Sim. para casa. Sim. Entendi. Os turistas que ficaram, então nós tivemos contatos com as operadoras, com quem nos atende, ficaram trancados nos hotéis, não podiam sair, né? Até que gradativamente as companhias aéreas começaram a ir buscar e voltar, liberaram o aeroporto, mas foi um drama Com muito restrições, triste. os voos estão indo para lá com muitas restrições. Agora, naturalmente, eu já tive tantas vezes em Israel, lá, não vamos falar da faixa de Gaza, mas em Jerusalém, por exemplo, tem os freis que cuidam Da custódia. da custódia da Terra Santa. Eu imagino que um grupo grande, inclusive de brasileiros, continua lá na Sim. Terra Santa, ou Sim, não? Sim. Eu tive contato com um frei da custódia que mora em Brasília. Esses dias tenho conversado com ele, principalmente por causa de tudo isso daí, né? E ele tem me falado dos colegas que estão lá. Me correspondo com um frei novo, muito jovem, que conheci agora, Frei Paulo, que foi transferido de Nazaré para Jerusalém, me contando que as aulas recomeçaram. Ele é diretor de um colégio, ele é de Goiânia, ou de Brasília, não me recordo agora, e ele me disse já que as aulas retomaram. As aulas em Israel. Lá em Jerusalém. Em Jerusalém. Jerusalém. Agora, Aula para os alunos normais? alunos Isso. jovens, né? Ele falou que o colégio reabriu. O colégio reabriu. Agora, com muitas restrições, né? Estão todos muito preocupados, porque agora ninguém sabe se tem algum inimigo vizinho do Hamas que você vai no mercado comprar 1 litro de leite e vai levar um tiro na cabeça. Então existe uma possível infiltração. Sim, porque não se sabe se todos aqueles que entraram voltaram, né? É porque foi uma coisa espetacular, né? Espetacular no mau sentido, né? Foi um espetáculo para o mundo. Dantesco. Né? Mas algumas pessoas dizem que, respeitadas as proporções, foi um 11 de setembro. Né? Eu digo isso. Aquele das Torres Gêmeas, né? Que foi um espetáculo dantesco, né? De terror, para aterrorizar mesmo, para o mundo inteiro olhar e dizer, Tá vendo? vamos respeitar esse pessoal, porque eles são capazes de voar de parapente. Diz que entrava de parapente. Parapente, Os por filmes todos os mostram lados. isso, né? A nossa guia, uma guia esta que ia receber esse grupo, ela disse que a primeira ordem que eles receberam lá, o judeu, é que não saísse, não abrisse a porta, porque ela não sabia se ao lado estava um inimigo ou um amigo. Que não saísse, que não fosse ao mercado. No primeiro momento é para ficar trancado em Lockdown. casa. Lockdown. E o vírus é gente. Lockdown. Foi porque eles não sabiam. Essa forma que eles entraram em Israel foi muito absurda, né? Por parapente, por todos os lados. E Israel... Derrubaram cerca e... Tudo. Entraram por todos os lados, que nem formiga, né? E o É uma- pior, essas formigas que a Rita se refere, fizeram atrocidades. Matavam crianças na frente dos pais, os pais na frente das crianças, adolescentes. O Hamas fez uma barbárie muito grande. É lógico que agora vem a resposta de Israel, que também não é bonita de jeito nenhum, nem louvável, mas foi uma coisa muito
violenta. E inesperada, né? Inesperada. Apesar de que já tivemos a intifada, etc. Sim. Nós estamos aqui entrevistando, você deve ter percebido que o primeiro bloco, passou rapidamente e recordamos um episódio dramático triste da história da humanidade, que aqui a gente só mapeou a frustração de um grupo que ia, o susto de um grupo que voltou, não é? Todos no dia 7 de outubro, fatídico dia 7 de outubro, mas estamos terminando esse bloco, entrevistando aqui Rita e Caco Braille, que sabem bem do que estão falando, porque são donos da agência TS Turismo. No segundo bloco, vamos tentar entender o que acontece, que situação é essa, né? E também que alternativas de turismo que se tem, turismo religioso, para pessoas que têm este sonho de fazer uma peregrinação. Então, nós vamos fazer um breve intervalo e o programa Rema volta em 1 minuto. Estamos de volta com o programa Rema, aqui pela TV Evangelizar, também no YouTube Padre Joãozinho. Você pode ir lá, deixar sua pergunta, sua dúvida. E hoje recebendo o casal Rita e Caco Braille, que já estiveram aqui, contaram a sua vida, suas origens e como chegaram a fundar uma empresa de turismo religioso. No primeiro bloco nós falávamos sobre essa questão do dia 7 de outubro, e vocês já contaram, inclusive, com detalhes, os dois grupos que foram diretamente afetados por isso. Mas, certamente, havia outros grupos. Eu mesmo tinha uma peregrinação com vocês prevista para julho de 2024, nos meus 60 anos. Ficou tudo suspenso, não é? Sim. Mas, antes de falar de soluções, algumas pessoas do grupo que eu ia fazer perguntaram assim: é uma situação passageira, rápida, ou da solução? Vocês devem ter, essa deve ser a pergunta que vocês se fazem o tempo todo. O fim disso é para amanhã. Eu já tive numa intifada lá no dia que começou, em Jerusalém. E depois piorou, mas eu fiz a peregrinação toda. E a gente sabe que não é tão rápido para solucionar. Como é que vocês veem isso? Bem, nós acompanhamos, eu particularmente, junto com a Rita, a gente acompanha essa questão palestina, vamos dizer assim. Questão palestina, desde quando fui para lá a primeira vez, em 1991. 91 você foi? 91. A gente contou no programa passado sobre essa nossa ida. Eu fui em 95 a primeira vez. Exatamente. Então, o padre e queridos telespectadores, a coisa é de uma complexidade nunca vista. A questão atual que acontece naquele pequeno espaço de terra, porque Israel é tão pequenininho, não é? É muito complexa. E eu acho que dessa vez nós vamos ter um tempo um pouquinho maior para que as coisas, vamos dizer que a poeira abaixe, né? Então temos que aguardar, porque outros países estão envolvidos com essa realidade, porque o Hamas e o Hezbollah no Líbano e na Síria têm ramificações com países do mundo árabe que não se alinham com o Ocidente. Então, isso daí é bem complicado nesse momento. Pode ser maior do que a faixa de Gaza? Pode ser maior que a faixa de Gaza. A faixa de Gaza é mais ou menos do tamanho de quê? Alguém já disse que seria a região metropolitana de Curitiba. Exatamente, mais ou menos isso. É pequeno. Israel é pequeno e a faixa de Gaza também muito é pequena, menor, né? Ela é estreita, é uma faixa, por isso que é tratada como faixa. Praticamente toda urbanizada? Sim. Um pouquinho menos na cabeceira, no norte, e um pouquinho menos no sul também. Então no centro... ela está concentrada mais no centro. Você fala de quê? 2 milhões de habitantes? Sim, com uma densidade
uma densidade geográfica nunca vista, todos espremidos lá Mas eu dentro. ouvi dizer que Israel já ocupou a faixa de Gaza em outros tempos. Sim. Há aproximadamente 24, 25 anos atrás. E saíram. E saíram, porque entenderam que, largando isso daí para o Hamas, que, na verdade, foi quase uma invenção essa que a própria Israel recomendou, né? Foi recomendada no começo, porque eles não entendiam que o Hamas fosse adquirir essa linha de revolta e de ódio tão grande. Entendi. Então, veja só, para minimizar, mitigar o antigo domínio palestino, que era do Yasser Arafat? Yasser Arafat, exatamente, obrigado por avivar a memória, né? A autoridade palestina constituída na época, para mitigar a autoridade palestina, Israel até chegou a estimular o surgimento do Hamas, que se tornou o maior inimigo atual. Para quem não sabe do que nós estamos falando, na década de 40, quando foi criado o Estado de Israel, foi também criado o Estado da Palestina, né? Só que todo o entorno de Israel não aceitou, não é? Entorno que eu digo do mundo árabe, né? Então, todos simultaneamente atacaram o pretendido Estado de Israel numa guerra considerada milagrosa pelos israelenses, não é? Porque teve a vitória em 6 dias. 6 dias. Não é? Uma coisa quase bíblica, né? Guerra dos 6 dias. Guerra dos 6 dias. Mas nós estamos falando não de uma Israel como hoje, que tem bomba atômica, que tem 500 mil soldados, se juntar todos do mundo. Não é? E armamentos moderníssimos. Todos os mais modernos e aliados da estatura dos Estados Unidos, que não poupa esforços, que a comunidade israelense nos Estados Unidos é muito forte. Muito. Né? Então, nós estamos falando de uma superpotência, não é pouca coisa. Mas não era assim na década de 40. Né? Não era. Eles estavam tentando vir da grande tribulação, de tudo que é lugar do mundo, idealistas, morando em kibbutz. Sim. Né? O movimento sionista do final do século passado, do final do século retrasado, dos anos 1900, né? Começa o movimento sionista nos anos 1900 e em 1940 a grande ida para Israel redunda em 1948 da criação do Estado de Israel. Porque e nessa época era um território britânico pelo efeito, porque a Segunda Guerra Mundial para os vitoriosos resultou numa distribuição do mundo, não é? Então o Grã-Bretanha, etc. França, Grã-Bretanha, Estados Unidos, que apoiou. Desculpe, padre, eu só quero fazer uma pequena revisão. Final da Primeira Guerra Mundial, 1918-19, é que se cria isso daí. Porque na Segunda Guerra Mundial já estava criado... Já estava. Aí, Os turcos otomanos com a Alemanha perderam a Primeira Guerra Mundial. Essa área que hoje é o Estado de Israel pertencia aos turcos otomanos, não é? E aí acaba esse império turco-otomano. Ou seja, 1948, após a Segunda Guerra Mundial, isso sim. Isso, né? Sim, após a Segunda Guerra Mundial. É isso que eu quis dizer. Após a Segunda Guerra Mundial, o Estado de Israel. O Estado de Israel. Mas anteriormente... Que pertencia à Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha ficou com o que era anteriormente Israel. A Jordânia ficou com a França, né? E antes, né? Aí a França inventa um império que pertence hoje aos reis que dominam a Jordânia, não é? E Israel fica por conta
E a Aí se Palestina? tornou- A Palestina fica dividida. Fica para depois. Não, ficou dividida, mas eu não Mas quero. eu não entendi muito bem. Eu não sei se quem está nos acompanhando tem aí a resposta, porque o Estado da Palestina hoje, não é? Chamado Cisjordânia. Cisjordânia tem até toda uma... Não está em litígio com Israel. O Hamas está lá dentro? Não. O Hamas é autônomo, ele está na faixa de Gaza. Ele não está na Cisjordânia. E a faixa de Gaza, qual é a relação entre a faixa de Gaza e a Cisjordânia, a Palestina? A Palestina, teoricamente, estaria sob o comando da autoridade palestina, Isso. que está muito desgastada e não tem mais autoridade. Então, o Hamas se pôs numa posição de ser, por conta dele, aquele que vai resolver o extermínio de Mas Israel. a autoridade do Hamas está circunscrita à faixa de Gaza ou também ele tem ramificações na Palestina? Também tem na Palestina, através de grupos infiltrados que estimulam as escaramuças, Então são as formigas. intifadas. Então são formigas que podem estar a qualquer momento em Qualquer lugar, Belém, pode ter um em Jerusalém. Podem. Então, é por isso que eu usei a palavra complexidade. Porque a complexidade é quando E você... aí tem o Hezbollah que está na Síria, pode atravessar o Líbano, Exatamente. não é? Pode entrar pelo norte, Pode entrar pelo norte. e aí Israel pode virar uma peneira, não é? E por trás está o Irã, que quer ter capacidade atômica para destruir a bomba atômica que está lá no deserto de Negev, em Israel. Passei lá pertinho, agora em março. Desculpe, em abril. Então, tudo isso para responder aquela pergunta, né? Rita, o que você acha? Quanto tempo isso vai durar? É uma pergunta impossível de responder? É impossível. Quando tudo começou em outubro, nós tínhamos assim uma expectativa de que grupos assim para março, abril do ano que vem, talvez a gente pudesse fazê-los, né? Mas conforme nós fomos percebendo que era muito grande tudo que estava acontecendo ali, muito pesado, a gente já está vendo que grupos de julho, como aquele que a gente ia sair com o senhor, talvez agosto, setembro, porque, assim, mesmo que acabe amanhã, tudo isso... Precisa um tempo para se preparar, né? Todo mundo ficou muito assustado com tudo que aconteceu, né? Quando nós estávamos lá em abril, eu lembro que a nossa guia judia, ela dizia a questão de segurança de Israel. Eles falam muito isso lá, né? Israel é extremamente seguro. Israel tem orgulho de ser seguro, né? Ele tem, ela contava para nós, se alguém lançar um míssil não sei aonde, Israel detecta com muitos quilômetros de antecedência. E eles tinham orgulho disso. E, de repente, foram pegos de surpresa numa situação isso que muito... não dá para entender. Não dá. Que a inteligência, a melhor serviço de inteligência do mundo. Assessorado ainda pela inteligência da Inglaterra, que tem interesse em ajudar, a inteligência norte-americana, que tem interesse em ajudar, né? Ninguém Eles não sabe. estão sozinhos. Né? Não captar. Bom, os Estados Unidos não captaram 11 de setembro. Então. E estava sendo preparado há 2 anos. Muito. E há muito tempo isso também deve estar sendo preparado. Agora, essa questão dos túneis, a capilaridade do Hamas é que assusta, né? Por isso o tempo. Por isso. Porque as 500 pessoas... quilômetros. O metrô de São Paulo, que é enorme, tem 100 quilômetros. Pois é. Nós temos 100 quilômetros Rasgando a cidade de São Paulo inteirinha. E num espaço geográfico muito maior do que eles que estão concentrados Aquele pedacinho de terra, muito né? pequeno, né? E assim, as pessoas estão muito assustadas. Eu não sei quando que as pessoas... 500 quilômetros de túneis. É muita. Num Guarulhos, Itaquaquecetuba, eu acho que o ABC. Talvez. Deve ser mais ou menos o tamanho ali do ABC. Talvez. Do aeroporto de Guarulhos até São Bernardo, mais ou menos isso que é, para quem está ouvindo, é pequeno. Né? E eles estão, esses túneis, quase todos instalados
o grupo Hamas, vamos dizer, as autoridades dos comandantes estão instalados embaixo dos hospitais, embaixo das escolas e embaixo das mesquitas. Lá é que ficam os QGs dos comandos. Ontem mesmo eu assistia à entrada de um grupo do Exército de Israel embaixo de um hospital para mostrar que, quando Israel destrói um hospital, é porque lá está embaixo um comandante do Hamas. Nosso bloco vai chegando ao seu final, não é? Estamos aqui conversando com você que chegou agora, com o casal Rita e Caco Braille, que falam um tanto assim da atual situação no mundo. Nós estamos acostumados a ver essas notícias diuturnamente pelos meios de comunicação, pelas redes sociais, mas eles sentem na pele, não é? Porque são proprietários da agência de turismo TS Brasil, que é Terra Santa Brasil, né? Então é uma ponte, né? Mas não há problema que não tenha solução, né? Eu mesmo tinha alimentado um sonho, e já com um grupo grande de pessoas envolvidas numa peregrinação para a Terra Santa em julho de 2024 com a TS Brasil. A pergunta é: e agora, José, né? Aquele poema de Carlos Drummond de Andrade, né? No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, aliás, muita pedra lá, né? E tem solução? Vamos tentar encontrar uma janela, não talvez para a solução do conflito Israel-Hamas, Hamas-Israel, mas para aquele que tem o sonho de fazer uma peregrinação. Soluções existem muitos lugares em que nós podemos encontrar a pessoa de Jesus Cristo e fazer uma belíssima experiência de Deus. É sobre isso que vamos tratar no terceiro bloco. A gente vai e volta já. Voltamos aqui com o programa Rema, entrevistando o casal Rita e Caco Braille, proprietários da TS Turismo. Durante 2 blocos conversamos sobre a dramática situação que vive hoje Israel em guerra com o Hamas, que domina a sofrida faixa de Gaza. E não queremos aqui fazer nenhum tipo de juízo de valor, quem está certo, quem está errado. Temos um outro foco. Mas vocês devem ter vários grupos que alimentam esse sonho de uma peregrinação. Algum deles já teve alguma solução? Ou todos estão à procura, ou estão esperando, estão perplexos ainda com os parapentes que estão descendo? Mas parece que, como vocês disseram, é complexa a situação e veio para ficar. Tem alguma solução já? Porque eu tenho uma ideia para a minha peregrinação, né? Que eu gostaria de falar em primeira mão no programa de hoje. Aguarde. Padre, nós temos sim. Nós temos 32 anos de caminhada, né? E nós sabemos que, claro, Israel é um grande chamariz mesmo, né? As pessoas têm um sonho. Israel, de andar por onde Jesus andou. Andar por onde Jesus andou, isso é fato. Porém, nós temos experimentado essa graça de Deus acontecer em lugares inimagináveis. Nós já tivemos grupos para a Rússia. Foi um padre fantástico que trouxe aquele grupo a fazer uma experiência maravilhosa para a Rússia. Igrejas ortodoxas, e foi maravilhoso. Nós já tivemos santuários marianos, né? Falar de Nossa Senhora teria milhares de lugares, não só Portugal, Espanha e França, mas outros tantos. A Turquia é um encanto, a Turquia e Grécia, com caminhos de São Paulo. Então, aí falar da Itália, né, padre? A Itália tem um santo a cada, acho que, metro quadrado, tem uma história maravilhosa a cada metro quadrado, enfim. Nós estamos propondo, sim, novos destinos, até que tudo isso melhore lá em Israel.
Então, já propusemos para o grupo de março, já vai para fazer as 7 igrejas do Apocalipse, na Turquia, que é muito legal. É muito lindo, do lado esquerdo assim da Turquia, fazer um caminho muito bacana lá. As 7 igrejas do Apocalipse. Quem vai ser o orientador? Padre Afonso Vosny, ele é de Schoenstatt. Março, 9 de março. 9 de março, você que quer conhecer as 7 igrejas do Apocalipse. Aliás, vamos colocar aqui o número do telefone sempre, né? Você deve estar acompanhando. Como é que entra em contato, quem quiser fazer as 7 igrejas do Apocalipse? O nosso WhatsApp é 43, Londrina, né? 999230032. Mas nós temos o Instagram, que é @TS Brasil Turismo Religioso. Pois deixa para nossa produção para colocar. Isso. E você que está acompanhando aí com o número do telefone, pode ligar, pode mandar o WhatsApp, como é que é? Pode mandar o WhatsApp. Vou passar mais uma vez. Mas então nós estamos tentando essas mudanças então, mas uma delas é as 7 igrejas do Apocalipse. As 7 igrejas, santuários marianos. Santuários marianos começa por onde? Nós vamos ter um grupo em junho que vai começar por Portugal, por Lisboa, né? Depois. Portugal sempre é bom. Sempre é bom. Aliás, eu estou voltando de lá, né? Então sou suspeito para falar. Tem cidades que, se a gente for 1000 vezes na vida, é bom. Tem países. Fátima, parece que eu sempre estou indo pela primeira vez. Roma é outra, né? A gente vai 1000 vezes. Roma é eterna. Eterna. Então, assim, nós estamos propondo para os nossos peregrinos que façam novas experiências. Não é aquela que havia sido proposto, mas que tem tantas outras novidades. Antes de falar da minha proposta, né, como eu disse, eu tinha uma peregrinação marcada para Israel. No momento, é algo que a prudência nos ensina, não é? A não dar murro em ponta de faca, deixa eles se resolverem. Sim. Depois a gente conversa sobre essa possibilidade. Mas não é por isso que vamos deixar de fazer uma experiência de Deus. Mas eu queria, antes de falar da minha sugestão, para saber o que vocês acham, né, da ideia que eu tive. Eles estão curiosos para saber qual é a minha... Assim, como é que o Padre Joãozinho vai solucionar esse problema? Né? Vamos para o Irã. Não. Vamos para o Iraque. Não. Lá no Iraque não era o paraíso? Lá que começou tudo. Lá tudo começou. Vamos lá para o Iraque, não. Existe algum interesse para turismo religioso no Brasil? Sim. Além de Aparecida, naturalmente. Sim. Qual seria um lugar que no Brasil as pessoas poderiam fazer um belíssimo turismo religioso? Nós já fizemos Santa Catarina, a Madre Paulina. Sim, fizemos grupos para lá, o pessoal gosta muito. Eu sou suspeita a falar porque eu sou catarinense. Catarinense, a gente vai. E sabe o que a gente tem feito? A gente faz um roteiro religioso e a gente põe junto um hotel gostoso para ficar, para descansar também. Então junta turismo com férias. Com turismo e lazer. E a gente leva o sacerdote, nossos grupos sempre saem com sacerdotes. Nunca nós fizemos nada sem sacerdote. Isso, então... Nenhum grupo. O sacerdote dá esse caráter, né, da experiência de fé. E aí nós fizemos a Madre Paulina, depois a gente fez um hotel fazenda que fica ali perto, o padre celebrou lá, atende as pessoas em confissão. Então é uma experiência maravilhosa de fé e de lazer e de descanso. Muito lindo também. A gente faz Aparecida, mas a gente faz Aparecida com Campos do Jordão. Então, a gente vai para Aparecida, celebra, leva um sacerdote. Fizemos recentemente um hotel muito gostoso em Campos. Então, o padre fazia de manhã a celebração, atendia a confissão. Então, é um retiro quase, sabe? Então, a gente tem sempre acoplado, assim, o momento... Medjugorje, o pessoal está fazendo? Muito. Um dos grupos que iria fazer Israel, a Rita pode falar melhor, com um padre deoniano, seu colega, que é o padre Rafael. O padre Rafael Vieira, ele vai para Medjugorje. Exatamente. Então, nós tiramos Israel e ele vai para Medjugorje. É interessante que o nome do grupo do padre Rafael é São Padre Pio, porque ele já tinha interesse de ir para San Giovanni Rotondo, que é a terra do Padre Pio, né? Então, o que nós fizemos? Nós reorganizamos o roteiro na Itália. Ele está bem completo, passando por Roma, por Assis, por Lanciano,
que é o local do Bom, mas milagre eucarístico. Esse né? é meu concorrente, né? Ah, então Os meus então nem- concorrentes. então Estou não fazendo fala. propaganda demais dos meus concorrentes. Você que quiser fazer uma boa experiência do Cristo empreendedor, do Jesus da carpintaria de Nazaré. Porque nós temos a pastoral do empreendedor, Sim. falamos no programa passado sobre isso. Então a ideia é fazer essa experiência a partir dos 12 apóstolos. Como é que a gente teve a ideia? Eu escrevi um livro chamado Como Liderar Pessoas Difíceis, que eu dei de presente para a Rita. Cadê o livro aí? Que fala de Jesus com os seus 12 apóstolos, está aqui, publicado pela editora Canção Nova. Então, essa daqui é a pintura de Leonardo da Vinci, que está Em Milão. em Milão, no convento Santa Maria della Grazia, né? Sim. Foi É isso. bombardeado, Tudo. quase todinho foi arrebentado, mas o afresco pintado ficou Isso. intacto. Então a ideia é começar por Milão, e a gente até achou uma data aqui, com a saída no dia 4 de setembro, clima bom, né? E vamos descendo de Milão, descendo para Pádua, lá onde tem Santo Antônio de Pádua, Veneza, Firenze, Pisa, até Firenze e Florença, Sim. até chegar, claro que Assis, né? Até chegar em Roma, para ter audiência com o Papa Francisco. E aí que tem um grande finale. Em Roma a gente tem um encontro com Pedro e Paulo, né? A Roma, fundada por dois irmãos que depois tiveram uma desavença, que é Rômulo e Remo, ela foi cristianizada por dois irmãos que tinham uma desavença e se concordaram em Cristo, que é Pedro e Paulo. E além da experiência belíssima de Paulo, no dia da exaltação da Santa Cruz, 14 de setembro, então nós vamos estar abaixo do Vaticano, tem ainda uma outra igreja, e embaixo dessa igreja tem um território anterior ao cristianismo. Nosso sonho é chegar lá, diante dos ossos de Pedro, não é? Aonde a nossa fé se radica, não é? A nossa fé tem raízes na fé de Pedro, na confissão de Pedro, tu és o Messias, não é? E para você, quem eu sou? Pois é. Tu és o Messias, aquele que te vem. Então, tu és Pedro, sobre esta pedra construirei a minha igreja. Nós queremos chegar até essa pedra. Então, é uma experiência da querida Igreja Católica, né? Marque esse nome, querida Igreja Católica. E ainda aí, é uma boa ideia? Muito. Ainda contando com toda a experiência da carpintaria de Jesus, José e Maria, construindo os empreendedores todos, que foram os apóstolos. Aliás, Padre Joãozinho, eles eram empreendedores, né? Os apóstolos. Conta um pouco para a gente isso. Bom, vamos ter que ter um outro programa só desse. Então, vocês já estão convidados para vir aqui uma terceira vez, quando tiver o roteiro, quando tiver... Porque essa ideia, gente, acabou de sair. Então não tem spoiler hoje. Então, isso aqui é a primeira vez, estamos lançando, então você entra em contato, tem o número do telefone aí, mas nós vamos fazer um roteiro, vamos resolver de um limão, como diz o Padre Marlon, né? Vamos fazer uma limonada. Gostosa. Né? Infelizmente, tem muita gente morrendo, é uma situação que nós não gostaríamos que estivesse acontecendo lá em Israel. Triste. A paz é o grande sonho, né? Mas está. Então, nós não vamos dar murro em ponta de faca. Nós vamos para um lugar maravilhoso, onde você pode fazer uma belíssima experiência de Deus, desde Milão, descendo por aquela maravilhosa Itália, até Roma, a Roma eterna, encontrar com o Papa, e não teria isso na outra peregrinação, não teríamos essa parte. Eu sou suspeito para falar, morei em Roma, né? Sim. Então, quero agradecer a presença de vocês aqui no programa hoje. Já estamos chegando no final, não é? E peço a sua oração para que a gente consiga vencer o Hamas aqui nessa peregrinação. Dá para vencer lá, né? Superar toda a guerra, que a gente pelo menos vença com, como é que é aquela história do Tistu, o menino do dedo verde, onde ele tocava saía flor.
né? Então, estamos tentando transformar o turismo religioso em Tistu, o menino Sim. do dedo verde. E você fica com a experiência de Deus aí com o padre Reginaldo Manzotti. E a gente volta semana que vem com mais programa Rema, uma palavra que pode mudar a sua vida.